Pai, estamos diante da Tua presença, Deus, te pedindo uma porção do alto sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, que seja Teu Espírito falando nos nossos corações, Deus. Senhor, que nada que saia da minha boca nessa noite, Senhor, seja do meu coração, mas seja do Teu coração, Deus. Que os corações dos meus irmãos sejam um terreno fértil, Senhor. Que haja semeadura, Senhor, a 30, 60 e a 100, Deus. Mas que todos nós saiamos dessa noite alimentados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Feliz demais de estar aqui hoje. Te confesso que quando o pastor Pereira me convidou para dar a primeira palavra, no primeiro culto de domingo, eu falei assim, uau, que honra. Eu estava falando com a Ramá, falei, Ramá, o pastor Pereira permitiu que eu entregasse as minhas primícias. Para que você que não sabe, as primícias são algo que a Bíblia sempre falou. Deus sempre falou de primícias, Deus sempre falou daquilo que vem primeiro. Existia uma festa em Israel, que era a festa das primícias. Os primeiros feixes das colheitas, eles eram entregues ao Senhor. E aquilo demonstrava toda a dependência do povo com relação ao Senhor. Quando se passava um tempo daquela festa, 50 dias daquela festa, você tinha um encerramento dela, e as pessoas traziam os produtos daquelas primícias que foram ofertadas lá no começo. Queridos, Deus está te dando uma oportunidade, não só a mim, de no primeiro dia do ano virar a noite na igreja, como muitos de nós aqui viramos. Mas Deus está nos dando a oportunidade de no primeiro dia do ano adorar ao Senhor, reconhecer a soberania dEle, reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É uma responsabilidade grande estar aqui entregando essa primeira palavra do ano. Mas eu estou muito feliz, meu coração ele exulta de alegria. Porque hoje Deus me permitiu entregar algo, que são as primícias daquilo que Deus tem falado na minha vida há muito tempo. Sobre um tempo, que durante tanto tempo eu corri atrás dele. Corri dele, na verdade. Que era um tempo de viver uma vida justa aos pés do Senhor. E de fazer do Senhor prioridade na minha vida. Mas nesse ano de 2023, Deus permitiu que eu pudesse entregar as minhas primícias nesse altar, nessa noite. E eu queria que você entregasse as suas primícias nessa noite também. As primícias, elas sempre falam do começo, elas sempre falam de algo que é importante. O Velho Testamento, ele sempre aponta para o Novo, e o Novo sempre revela o Velho, e eu sou apaixonado pela palavra do Senhor por causa disso. No Antigo Testamento havia essa festa das primícias, onde você entregava a sua produção, você entregava aquilo que Deus te dava. Mas no Novo Testamento nós percebemos que Jesus Cristo é a primícia, Ele é o primeiro de muitos que ressuscitarão com Ele na glória. Jesus Cristo no Novo Testamento, Ele é a primícia que foi entregue por mim e por você, pecador. Somos gratos por isso, Deus. Somos gratos pelo Teu sacrifício, Jesus. Pela Tua morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida, Pai. Deus, e nós cremos no dia que nós ressuscitaremos contigo, Senhor. Oh, Deus, obrigado. Mas eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Porque muitos de nós, criados na igreja, quando viramos o culto na igreja, quando estamos no nosso primeiro domingo do mês, do ano, nós fazemos os nossos pedidos ao Senhor, como faremos no dia 8, um culto profético. E glória a Deus por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Qual é a motivação do teu coração nesse primeiro dia do ano? O que você colocaria, ou o que você vai colocar no papel no dia 8, quando nós fizermos um culto profético? É um carro? É uma filha casada? É uma formatura? É uma promoção? É dinheiro na conta? É uma viagem? É um projeto que começou, que ainda não terminou? É um filho que não veio? Isso é saudável? Eu também tenho as minhas motivações. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todas as motivações, que elas não são nascidas no coração de Deus, elas são vãs. Você sabe o que deve motivar a mim e a você?
nesse dia e deve nos acompanhar durante toda a nossa vida, não apenas em 2023, o céu. O céu deve ser a maior motivação minha e da sua. Porque é no céu que nós seremos plenos em glória e reinaremos com Cristo. Tem uma passagem em Apocalipse, se eu não me engano 21 ou 22, que ela descreve o Senhor vindo. E ela fala que ele virá num cavalo branco, saltando pelos montes, na sua boca uma espada, no seu manto e na sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Apocalipse também fala que ele enxugará toda lágrima, que toda dor cessará. Queridos, essa é a minha motivação, essa tem que ser a sua motivação, essa é a nossa motivação. O céu tem que ser a nossa motivação. A eternidade precisa ser a motivação. Querido, você pode ser próspero, você pode ter dinheiro, você pode ser bem-sucedido, você pode ter muitos amigos, você pode ter todas as viagens, ter feito vários cursos, falar vários idiomas, pode estar tudo bem. E ainda assim você não herdar o reino dos céus. Mas, queridos, você pode ter uma vida simples. Você pode ter uma vida segundo o coração de Deus. Quem disse que Deus fez todo cristão para ser rico? Quem disse que Deus fez todo cristão para ser profeta? Quem disse que Deus fez todo cristão, inclusive para se casar? Existem homens que o Senhor separou para o ministério, que Ele fala, olha, se você quer fazer isso, não se case. Mas, queridos, eu quero mover o seu coração nessa noite, para que a tua motivação ao longo desse ano seja a motivação correta. Porque Deus pode te dar tudo isso, que de fato enche o nosso coração. Mas se Deus não te der, está tudo bem. Porque o nosso reino não é aqui. Porque não é aqui que eu e você precisamos e devemos juntar tesouros. Os tesouros que nós devemos juntar estão nos céus. É aquele teu familiar que não conhece Jesus, aquele teu colega de faculdade que não conhece Jesus, é teu amigo do emprego, é teu ex-marido, é teu ex-funcionário. Esse é o tesouro que você precisa colecionar no céu. O céu precisa gerar em mim e em você uma motivação sobrenatural. A expectativa de um Senhor vindo, galopando em seu cavalo branco, num dia onde toda dor vai ser extirpada, essa deve ser a motivação do meu e do teu coração nessa noite. Essa deve ser a motivação de todo cristão. Queridos, deixa eu te falar algo. Você sabia que existem promessas que Deus fez na sua vida que podem não ser cumpridas? Porque a Bíblia fala que o Senhor em algum momento pode abreviar os dias. Mas se Ele não cumprir todas as promessas, mas cumprir a promessa principal, que é o céu na tua vida, está tudo bem, está tudo certo. Hoje é dia 1º, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Transição de governo, tanta coisa que a gente tem visto, ouvido, igreja sendo dividida por causa de política. Deixa eu te falar algo, acalma teu coração, aquieta teu coração, porque nós não somos desse mundo. O governo é estabelecido no céu, e o Senhor é o dono do governo, e Ele vai preservar a igreja, independente do que aconteça. Querido, se a igreja começar a ser perseguida, se prepare, porque o avivamento está chegando. Todos os grandes movimentos de avivamento, eles foram precedidos por momentos de perseguição, momentos de necessidade. Você sabe por que às vezes Deus permite? Porque a igreja não posiciona. E quando eu falo igreja, eu estou falando eu e você, não uma placa que está pendurado na porta da igreja. Existem duas vontades do Senhor, a soberana e a permissiva.
A vontade soberana do Senhor era que eu e você até hoje estivéssemos no Éden. Mas Adão e Eva decidiram se afastar do caminho. E aí começa a acontecer a vontade permissiva. Eu creio que independente do que está acontecendo nas nossas vidas a partir do dia de hoje, seja a vontade soberana ou seja a vontade permissiva de Deus, Ele está no controle. E Ele vai nos preservar. Mas deixa eu te falar algo a respeito do céu. O céu fala de uma Jerusalém celestial. Eu quero colocar esse gostinho de eternidade na sua boca nessa noite. Em Apocalipse 22, nós vamos ler de 1 a 5. Apocalipse de João, profeta do Senhor, o apóstolo que morreu de velhice, o mais chegado. Ele teve uma visão da Jerusalém celestial. E lá fala assim, que um anjo me mostrou um rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês. E as folhas das árvores são a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição naquele lugar, nunca mais haverá maldição. Nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Não haverá noite, não precisarão de luz nas lamparinas, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão todos para sempre. Queridos, essa é a eternidade que o Senhor colocou dentro de mim e de você. Esse é o lugar da minha e da tua morada. Um lugar onde flui um rio de água viva. Onde a Bíblia em Apocalipse também fala de ruas de ouro, mar de cristal, muros de jaspe. Essa é a minha e a tua motivação. Mas Tiago, como eu chego lá, Tiago? Volte ao começo. Volte ao começo. Todos os dias volte ao começo. Tiago, o que é o começo? O começo é o básico do Evangelho, querido. O começo é o básico do Evangelho. Tiago, qual é o básico do Evangelho? Projeta, por favor, Marcos 1,15. O básico do Evangelho se resume a: arrependei-vos e crede no Evangelho. Queridos, Deus só vai permitir com que você avance. Deus só vai permitir que a igreja avance quando os fundamentos estiverem sólidos. Você sabe por que muita coisa não chegou na minha e na sua vida? Porque os fundamentos da nossa casa não estão sólidos. Porque nós não nos arrependemos de tudo que nós precisamos nos arrepender. E porque ainda nós não cremos no Evangelho como nós devemos crer. Queridos, não tem como avançar, não tem como subir parede, não tem como colocar porta numa casa, não tem como subir telhado, subir outros pavimentos se o fundamento não está pronto. Então eu e você como igreja, eu e você como filhos de Deus, nós precisamos voltar ao começo. Tiago, que é o começo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Todos os profetas pregaram arrependimento. Os apóstolos pregaram arrependimento. Jesus pregou arrependimento. Por que nós não pregamos arrependimento hoje? O Evangelho não mudou, queridos. Todos os dias nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Todos os dias nós precisamos ser melhores do que ontem. Eu costumo falar que é quase um AA. Só por hoje eu não vou pecar. Só por hoje eu não vou falar mal. Só por hoje eu não vou acessar aquela página que eu não devia. Só por hoje, só por hoje, só por hoje nós vamos avançando. E querido, se você cair na caminhada, porque é normal cair na caminhada, porque nós temos uma natureza adâmica dentro de nós, arrependa-se e creia no Evangelho. Volte sempre ao começo. Porque quando nós não nos esquecemos do começo,
nós conseguimos vislumbrar lá na frente o que Jesus Cristo tem para mim e para você. Queridos, o arrependimento, ele é o tema central da palavra de Deus. Mas é um arrependimento que gera em nós restauração. Quando nós pegamos, por exemplo, Zacarias foi o maior dos menores profetas, maior porque foi o que mais escreveu. Todo o tema central da carta que Zacarias escreveu, do livro de Zacarias, chama um povo a um arrependimento. Quando nós olhamos para Isaías, tudo que está no livro de Isaías tem uma mensagem central que é arrependa-se. No primeiro diálogo que Jesus tem aqui registrado no livro de Marcos, que é onde a gente está pegando de base, quando Jesus fala, depois de ser batizado, ele fala: arrependam-se e creiam no Evangelho. Queridos, todos os dias eu e você precisamos estar dispostos a voltar ao começo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vai ser difícil no começo, mas permaneça, persevere. Todas as vezes que você cair, que você tropeçar, se arrependa, volte para o começo. Não se preocupe em quantas vezes você vai precisar voltar no lugar de arrependimento, porque esse lugar, ele é para mim e para você todos os dias da nossa vida, até que nós sejamos levados ao céu e sejamos uma igreja gloriosa e reinemos com o Senhor em glória. Uma igreja que não se arrepende, um corpo que não se arrepende, um cristão que não se arrepende, jamais verá a glória de Deus. Jamais. Se eu e você não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, o céu que o Senhor projetou para mim e para você jamais vai chegar para a gente. Mas eu creio que Deus tem levantado entre nós homens e mulheres que vão chegar ao céu. Homens e mulheres que não terão vergonha de se arrepender dos seus maus caminhos, que não vão se preocupar com sua reputação, porque a Bíblia fala que aquele que tenta preservar sua reputação vai perder. Perca a sua reputação, mas ganhe o céu. Invista nos projetos eternos. O que Deus tem para mim e para você de mais lindo é o céu. É o céu que tem que mover o meu e o teu coração. E quando eu falo em voltar ao começo, no livro de Zacarias, por exemplo, Zacarias fala em algum momento assim: voltem para mim, o Senhor dos exércitos, e eu voltarei para vocês. No versículo seguinte ele fala: convertam-se dos seus maus caminhos e das suas más obras. Está atual? É mais atual do que o jornal de amanhã, né? É o que Deus espera de mim e de você. Jesus Cristo pregou arrependimento e fez discípulos. Quem é discípulo de Jesus Cristo aqui nessa noite? Queridos, nós que somos discípulos de Jesus, nós precisamos ter o arrependimento dentro das nossas mais profundas crenças. Porque sem arrependimento nós não veremos ao Senhor. Jesus Cristo fez discípulos. Marcos 1,16 em diante, fala que ele estava caminhando pelo mar da Galileia e ele viu dois irmãos, Pedro e André, Simão e André, e eles lançavam redes ao mar. E Jesus disse: venham comigo e eu farei de você que vocês sejam pescadores de gente. Algumas versões, pescadores de homens. E aqui fala que eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Fala também no 19 que pouco adiante Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, também irmãos, que estavam no barco consertando redes, e logo os chamou. E eles o seguiram, deixando que seu pai no barco com os empregados. Queridos, o convite de Jesus para mim e para você é: abandone as velhas coisas. O novo só vai ser derramado na minha e na sua vida. O novo só vai chegar na minha e na sua vida quando as velhas coisas elas estiverem mortas. Tiago, que processo é esse?
arrependimento, confissão, misericórdia, cura. É esse o processo. Mas existe um símbolo que Jesus estabeleceu para mim e para você, dessa confissão pública de fé em Jesus, e desse abandonar uma vida que nós levamos até conhecer Ele e vivermos algo novo que se chama batismo. João Batista pregou um batismo de arrependimento. Quando você desce as águas, como muitos de nós descemos, e temos feito isso agora dentro da nossa própria igreja, aquele batismo, ele é um batismo de arrependimento. E é um batismo que, além de ser um batismo de arrependimento, que gera em nós, e gera em todo um contexto espiritual, uma confissão de fé, de que o Senhor Jesus, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você desce as águas uma pessoa e você volta uma nova criatura. E a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Quer caminhar no novo, quer andar no novo, arrependa-se dos seus maus caminhos e abandone o velho homem. Corte na raiz aquilo que tem te segurado no pecado, porque quando você negocia com o pecado, você negocia a sua eternidade. Quando eu negocio com o pecado, eu estou colocando em negociação, eu estou colocando em xeque aquilo que o Senhor reservou para mim, que é a eternidade. Queridos, não negocie a eternidade, porque nenhum prazer momentâneo, nenhum prazer do mundo vale uma eternidade sem o Senhor. Qualquer prazer que eu e você tivermos aqui, fora do propósito de Deus, ele é vazio, ele é momentâneo, ele é fútil, e ele não vai te levar para o céu. Então o Senhor está te chamando, nesse primeiro domingo de 2023, para que você volte para o novo, para que você viva o novo do Senhor Jesus. Eu acho lindo o batismo, porque assim como no Velho Testamento eu consigo perceber uma analogia, porque no Velho Testamento se apontava para o novo, mas eu creio que as pessoas que viveram o Velho Testamento, da época do Velho Testamento, elas olhavam para aquilo e viam como se fosse uma sombra. Elas sabiam que aquilo apontava para algo, mas não se tinha clareza do que aquilo era. Quando eu e você decidimos descer as águas, através da nossa confissão pública de fé, e aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ali nós temos uma ideia, uma simples sombra daquilo tudo que Deus vai fazer na minha e na sua vida como uma nova criatura. Ali é o começo de uma jornada com o Senhor. Ali é o começo de um selo do Espírito Santo sobre a minha e sobre a tua vida. Mas nós não conseguimos vislumbrar o final das coisas. Mas consegue perceber a importância de estar no começo, de voltar ao começo, de se submeter ao começo das coisas. Segura isso aí que eu te coloquei no seu coração sobre o batismo. Porque daqui a alguns minutos eu vou falar algo para você que Deus falou muito forte no meu coração. Ainda nessa analogia do Velho Testamento apontando para o Novo. Mas eu vou deixar você curioso mais um pouquinho. O batismo nas águas, ele é uma confissão pública de fé, de que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando nós descemos as águas, nós estamos dando ao Senhor as primícias de quem nós seremos. Lembra da festa das primícias que eu falei? Eles traziam os primeiros feixes. No final da festa, eles traziam os produtos feitos sobre aqueles primeiros feixes. Quando eu e você descemos as águas, nos batizamos nas águas, nós entregamos para o Senhor uma primícia, que só vai ser revelada lá na frente, quando eu e você estivermos sujeitos à boa, perfeita vontade agradável do Senhor. Pedro, em Atos 2, e eu queria que você já pegasse sua Bíblia e fosse para Atos 2, 38. Depois de receber uma instrução do Senhor, o Senhor, quando veio aqui, o primeiro dia que Ele ressuscitou era primícia. 40 dias se passaram, Ele dá uma ordem para os discípulos: vão até Jerusalém, não saiam daquele lugar, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Quando os discípulos foram para Jerusalém e se reuniram naquele lugar, eles não sabiam o que vinha, mas o Senhor já havia preparado. E o segredo do que eles viveram foi um permanecer.
Estima-se que entre 500 e 600 pessoas foram convidadas para estar ali no evento que é descrito em Atos 2. Quando no dia de Pentecostes, Deus desceu, o Espírito Santo desceu. Só que o tempo foi passando, porque entre os 40 dias que Jesus esteve aqui, entre o 40 e os 50, eles precisavam perseverar. Eu fico imaginando, o cara tá ali orando e no cenáculo um dia e tá buscando e nada acontece, e um grupo começa a sair, e aí no segundo dia eles continuam perseverando e as coisas ainda não acontecem, e o outro grupo começa a sair, mas no 10º dia, e a palavra diz, de repente, o Espírito Santo veio e desceu sobre aquele lugar com línguas repartidas como de fogo. Queridos, o segredo de ser cheio do Espírito é estar perseverante nele, porque você vai estar orando, buscando, jejuando, buscando a face do Senhor, e quando você vê, de repente Ele chegou na sua vida, de repente Ele te encheu, de repente quem pecava não peca mais, de repente quem não acreditava nos profetas é profeta, e começa a trazer o novo, e aquele que rasgou o Evangelho, um dia é levantado para pregar o Evangelho, e não é... E é de repente, queridos. Mas é um de repente que você e eu precisamos estar prontos para receber. É um de repente que vai acontecer na minha e na tua vida para aqueles que permanecerem. Queridos, se eu e você não permanecermos no básico, nós não seremos honrados lá na frente. Pastor Pereira fala muito sobre isso, não despreze os pequenos começos. Querido, se você não perseverar na doutrina, se você não perseverar no arrependimento, na sua confissão de fé, em buscar ao Senhor, em jejuar, em orar, e se capacitar na presença dEle, você não vai ver o fim das coisas. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus. Cheios, transbordantes. Deus só para de fazer as coisas na minha e na sua vida quando a nossa capacidade se esgota. Quando o profeta falou para aquela mulher que estava ali à beira da morte com o filho, busque quantas talhas você conseguir. Ela juntou um monte de talha. O que aconteceu com o azeite? Quando ele parou? O azeite só parou quando acabaram as talhas. Queridos, quanto mais espaço eu e você dermos para o Senhor, mais Ele vai derramar na minha e na sua vida. Quanto mais botijas nós tivermos em nossa casa, mais azeite será derramado. Mas nós precisamos permanecer. Porque quando nós permanecemos, de repente Jesus chega. Quando nós perseveramos, de repente a cura chega. Quando nós perseveramos, de repente as dívidas acabam. Quando nós perseveramos, um casamento onde o homem e a mulher não se entendem, começam a se alinhar. Quando nós perseveramos, o filho que saiu de casa e você não tem notícia, volta. Quando nós perseveramos, o entendimento a respeito dessa palavra vem. Quando nós perseveramos, as nossas atitudes são mudadas e nós somos transformados de glória em glória. Quando nós perseveramos, a imagem de Jesus Cristo começa a se refletir em mim e em você. E aí eu e você vamos ser aquela Bíblia que as pessoas não estão lendo lá fora. E aí eu e você seremos uma igreja viva, fora das quatro paredes, que vai impactar Brasília. Quando nós permanecermos. Pedro fala, Atos 2, 38. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa para vocês e para seus filhos e para todos que ainda estão longe, isso é para aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas palavras
deu testemunho e exortava dizendo: salvem-se dessa geração perversa. E eles aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Queridos, esse sou eu e você na geração de hoje. Se eu e você nos arrependermos, nos batizarmos, se eu e você permanecermos na doutrina, buscando ao Senhor, buscando a sua palavra, uma vida de oração, de comunhão, nós vamos ser usados pelo Senhor para transformar gerações a partir da nossa geração. Tudo que estava disponível para os discípulos há 2.000 anos atrás está disponível para mim e para você hoje, 1º de janeiro de 2023. Queridos, nós precisamos viver para Cristo, nos arrepender, passar pelo batismo das águas. E deixa eu te falar, o batismo das águas, ele é apenas um vislumbre daquilo que Deus vai fazer na sua vida quando você se tornar uma nova criatura. Queridos, quando nós começamos a perseverar, nós começamos a viver para Cristo. Essa semana Deus tem falado demais comigo sobre a Jerusalém celestial. Apocalipse 22:1 fala assim: e o anjo mostrou o rio de água viva, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Deixa eu fazer uma analogia. Batismo no Espírito, batismo nas águas, ela é a primícia do que seremos em Cristo. No céu, há um rio de água viva que flui do trono de Deus. Mas eu e você podemos experimentar desse rio de água viva hoje. É a visão que Ezequiel teve de um rio, e que ele media côvados e entrava, e as águas elas vinham pelo tornozelo. Deus fala: entra mais, joelho, você ainda está no controle. E Deus fala para você nessa noite: entra mais, e as águas vêm pelos lombos, mas você ainda tem controle. E aí Deus fala: entra mais, e aí Ezequiel fala que as águas já submergiam, que já não era possível passar a pé para o outro lado. Queridos, eu creio que ali, nessa passagem, há algo de especial para mim e para você nessa noite. Porque quando nos batizamos nas águas, aquilo foram as primícias do que Deus quer fazer na nossa vida. Mas quando nós mergulhamos no rio da água viva, que é para mim e para você que somos filhos, e nós somos controlados pelo Espírito, nós entramos na plenitude do Senhor. E aí, querido, não importa qual é o governo, não importa qual é o tempo, não importa qual é a provação, porque o controle é dele. O controle é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queridos, o rio de água viva passando nesse lugar hoje. E o desafio para essa igreja é: mergulhe, perca o seu controle. Queridos, passou o tempo de ser uma igreja que anda no raso. Eu tenho 40 anos, 41, e desde que eu comecei a ministrar louvor e trabalhar com louvor aos 14 anos de idade, eu ouço gerações e gerações sendo levantadas e as pessoas falam: essa é a geração do avivamento, essa é a geração do avivamento, essa é a geração do avivamento. E já se passaram pelo menos 3 gerações e o avivamento não chegou na plenitude. Sabe por quê? Porque em algum momento, as gerações que vieram antes de nós erraram nos fundamentos. Se arrepender, no crer no Evangelho. Eu fico assustado. Homens que influenciaram a minha decisão por Jesus.
Homens que eram voz profética quando eu comecei com meu violão a tirar música. Hoje falando tanta baboseira. Porque não se arrependeram. Porque não creram no Evangelho integralmente. Porque não conseguiram se arrepender. Porque não conseguiram se libertar dos seus pecados. Começaram a relativizar a Bíblia para caber nela. Deixa eu te falar algo. Não é a Bíblia que vai se adequar a mim e a você. Somos eu e você que temos que nos adequar à palavra. Porque ela não muda. Quem muda sou eu e você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Você é pequeno demais para que o Senhor se adeque a você. A sua dor é pequena demais perto do que Ele pagou por mim e por você. A sua dificuldade ela é pequena demais perto do que Jesus Cristo fez por mim e por você. Então, querido, não venha me dizer que a Bíblia precisa se adequar a você. Você precisa se adequar à palavra e é urgente. Porque a mesma palavra fala que se eu e você não clamarmos, pedras clamarão no nosso lugar. Mas, queridos, em nome de Jesus, nenhuma pedra vai clamar no meu e no teu lugar. E Deus tem movido o coração dos nossos pastores. Você sabe qual é o tema da live de oração? Tempo de clamar. Você sabe qual é o tema da vigília? O monte é aqui. Queridos, Deus já virou a chave no coração dos nossos pastores. Deus já deu a direção. A única coisa que eu e você precisamos fazer é caminhar sobre essa direção. E buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E fazer dele o primeiro, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas na minha e na sua vida. Queridos, nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E quando eu olho, pastor, a profecia, a visão que Ezequiel teve, eu começo a olhar para esse rio de água viva e eu começo a pensar em nós como igreja mergulhados nesse mar, nesse rio. Deixa eu te falar algo. Quando você passa muito tempo dentro da água, um náufrago, o que acontece com ele? Se ninguém for resgatar, ele morre. O que Deus espera de mim e de você é que eu e você mergulhemos nessas águas até que a gente morra para as coisas desse mundo, até que nada mais importe, até que Ele seja o primeiro. É necessário que eu e você entremos nesse lugar. O batismo nas águas, ele é apenas um vislumbre, uma sombra de uma nova vida com Cristo. Mas é nas águas profundas que o Senhor irá revelar todo o propósito dele para mim e para a sua vida. Uma vida que glorifica a Ele e não mais nos pertence. Mas para isso, irmãos, é necessário voltarmos para o começo. Nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Mergulharmos em águas profundas. Sermos movidos por oração, conhecimento da palavra, adoração e jejum. São os 4 pilares de uma vida com Deus. Adoração, oração, palavra, jejum. Querido, enquanto você não transitar nesses 4 pilares, não tem como construir a casa. Enquanto esses 4 pilares na sua vida não estiverem colocados no lugar certo, não tem como subir parede. Não tem como você entender o que Deus quer de propósito integral na sua vida. Enquanto você não pagar esse preço de se humilhar, de entrar nas águas profundas, de deixar Deus tomar o controle da tua vida e de ter uma vida que glorifica a Ele e morrer todos os dias para você mesmo, você não vai conseguir ver tudo que Deus tem para vir para você de propósito. Porque o propósito para a vida do cristão, ele só vai ser revelado quando nós estivermos totalmente imersos no rio da água
viva, no rio que brota do trono do Senhor. É esse lugar que eu e você precisamos mergulhar no ano de 2023, aonde nada mais importa, onde o controle é dele, aonde a correnteza que leva é ele, aonde a profundidade que vai é dele, aonde tudo é dele. Deus está te chamando nessa noite, querido, para morrer para você, para viver para Ele, para perder o controle sobre a sua vida e entregar para Ele. Nós só estaremos prontos para avançar quando as nossas bases forem sólidas. Eu queria finalizar essa mensagem trazendo algo que Deus trouxe ao meu coração em 2017, quando eu voltei para os caminhos do Senhor. Virou até um motivo de brincadeira entre eu e Pablo. Pablo é um queridão, amigo meu do coração. A gente está junto lá no Lago Norte. Graças a Deus. Deus te abençoe onde você estiver agora, Pablo. E quando eu ministrava louvor, eu falava muito assim: olha, Deus não pode colocar vinho novo em odre velho. E às vezes ele me encontrava no corredor e falava assim: vinho novo, odre velho. Aquele jeito dele, né? Mas aquela palavra, ela me alimentou por um ano. E eu fui estudar de novo esses dias essa passagem que fala sobre um odre velho, sobre um vinho novo sendo derramado. E no original da palavra que remete a esse odre velho, ele não está falando de algo que foi esquecido, ou de algo que foi deixado de lado, não. Ele está falando de algo que foi muito usado, algo que experimentou tudo que podia, algo que chegou no limite da tenda. Esse é o odre velho, onde o vinho que foi colocado fermentou até o limite. E aí Deus me trouxe isso essa semana na cabeça. Querido, você sabe quem é o odre velho? O odre velho sou eu e você, que muitas vezes já somos usados por Deus em determinada situação e já sabemos como funciona e como faz. Alguém que se move no profético como nunca, e que faz isso há muito tempo, que sabe ouvir direitinho a voz de Deus. Alguém que sabe exatamente como trazer uma palavra evangelística que arrate multidões. Ou alguém que impõe as mãos sobre alguém, essa pessoa cura, e essa pessoa já faz isso há muito tempo. Esse é o odre velho. Ele já foi muito usado, ele tem muita intimidade com o Senhor. Só que até para o odre velho, Deus tem novidade. Quer ver uma passagem linda que fala sobre isso? Eliseu sempre passava numa cidade, tinha uma mulher sunamita. Sunamita não é o nome dela, era por causa da localidade, que o via passar. Construiu um quartinho para ele. Falou com seu esposo: esse homem de Deus sempre passa por aqui, vamos fazer um aposento. Fez o aposento. Convidou Eliseu. Ele sempre pousava ali. E aí, observando o movimento da casa, ele falou: falta alguma coisa aqui. Eles não têm um filho. E ele fala assim: Deus vai te dar filhos. Eu fico imaginando a mulher sunamita falando assim: não brinca com o meu coração, não brinca com os meus sentimentos. Eu sei a dor de não ter um filho. Eu sei o quanto eu tentei, eu sei da minha idade. Provavelmente ela tinha recurso. Mas Eliseu dá uma palavra e daqui a um tempo, aquela mulher gera filhos. E passa o tempo, aquele jovem cresce. E a Bíblia fala que um dia ele estava no campo com o pai, tem uma dor de cabeça e cai duro. Levado para casa, a sunamita pega e coloca ele na cama. E aonde ela vai? Ao encontro do profeta.
Ela é interpelada 3 vezes. Nas 3 vezes que perguntam para ela, tá tudo bem? O que ela fala? Vai tudo bem. O filho dela estava morto. Mas nas 3 vezes que ela foi interpelada, até chegar ao profeta, vai tudo bem. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Não conte a sua vida para quem não tem a resposta. Não conte a sua vida para quem não pode te ajudar. Está sofrendo? Joelho. Mateus 6,6. Vai buscar no Senhor. Conte a sua vida para aqueles que podem te ajudar. E aí eu fico imaginando Eliseu, ouve a história, fala assim, Geazi, pega meu cajado, vai correndo que você é mais rápido, toca o rosto do menino e ele vai viver. Eu fico imaginando Geazi indo, e a mulher, e Sunamita ficou ali, né? Do lado. Você falou que eu ia ter um filho. Você me deu um filho, eu não pedi, ele morreu. Resolve. Essa treta é tua, não fui eu que pedi. E aí, daqui a pouco eles estão no caminho, aí chega Geazi, sozinho. Eliseu, não deu certo. Querido, você já parou para pensar que foi a primeira vez no ministério de Eliseu, um homem que pediu porção dobrada de Elias e teve, que algo não deu certo? Consegue perceber isso? Um odre velho, que conhecia o profético, que sabia como Deus se movia, que foi discipulado por Elias. Elias tinha uma relação com Deus muito doida, porque às vezes Elias falava e Deus tinha que fazer. Era o contrário, né? O profeta fala assim, Deus, né? Deus falou, não, Elias ele falava e Deus fazia, cara. Esse era o relacionamento dele. Essa era a escola profética de Eliseu. E aí de repente Eliseu olha e fala assim, não deu certo? Vou lá. Querido, sabe que horas dá certo? Quando Elias entra no quarto e desce. Quando Elias entra no quarto e desce. Quando Elias se ajoelha ali, ó, do lado do moço. Quando Elias deita ali, ó, Eliseu, ó, coloca seu corpo sobre o dele. Ali, Deus deu uma experiência nova para Eliseu. Ali o odre velho recebeu vinho novo. Ali o odre velho recebeu vinho novo. Eliseu vinha de uma escola onde os profetas matavam os 300, os 400 de Baal. No ministério de Eliseu, é a primeira vez onde gera vida. Um odre novo, forjado em cima de um odre velho. Quando Eliseu desceu, quando Eliseu parou de falar assim, não, eu sei como funciona, eu sei como Deus fala, e ele se submeteu ao que Deus queria trazer, ali, Deus inaugurou um tempo novo, e trouxe vida àquela criança. Queridos, é tempo de eu e você voltarmos ao novo. É tempo de eu e você não nos acomodarmos mais com a forma como Deus nos usa, porque Deus quer fazer algo novo no nosso meio. Deus quer dar porção dobrada para mim e para a tua vida. Deus quer derramar um vinho novo nesse odre que Ele está formando aqui. Deus quer ressignificar as tuas experiências com Ele. Deus quer tornar o seu ouvido sensível. Deus quer voltar a fazer o extraordinário na tua casa. Deus quer voltar a fazer o extraordinário na minha e na tua vida. Mas queridos, para nós vivermos esse ambiente das águas profundas, nós precisamos
nos arrepender dos nossos pecados e crer no Evangelho. Fique de pé. Eu quero orar com você. E queridos, eu queria fazer uma oração. E eu queria orar por você que chegou aqui hoje, nessa noite, pensando coisas diferentes, pensando em ouvir uma mensagem motivacional, uma mensagem de vamos vencer. Deixa eu te falar, essa é a mensagem mais motivacional que você precisava ouvir nessa noite. Porque muitas vezes a gente se preocupa com o que os nossos olhos enxergam, e Deus quer que eu e você construamos algo na eternidade. E se você é essa pessoa que quer hoje vir aqui à frente para nós orarmos por você, para que você tenha experiências novas com o Senhor, para que um azeite novo, para que um óleo novo seja derramado na sua vida, para que você possa receber um batismo de arrependimento de pecados hoje, para que a sua fé se fortaleça no Senhor e você creia no Evangelho, eu quero te convidar para você vir à frente. Nós queremos orar por você. O novo de Deus está chegando, queridos. Quando os nossos projetos eternos tiverem mais peso do que os nossos projetos naturais, Deus vai derramar sobre a nossa vida infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Mas enquanto eu e você continuarmos nos movendo em direção ao Senhor, apenas pelas nossas necessidades e não pelo propósito de eternidade que Ele colocou em nós, queridos, esse dia não vai chegar. Amém? Curve suas cabeças. Pai, eu quero nessa noite, Senhor, debaixo dessa unção profética que Tu estabeleceu nessa noite de domingo, nesse altar, declarar sobre a vida dos meus irmãos, Pai, um tempo novo, Deus. Senhor, que toda mente, Senhor, que foi cauterizada pelo pecado, seja tocada agora, em nome de Jesus. Que todo o peso do pecado seja extirpado da sua vida agora. Que todo o peso que você carrega da vida pregressa seja retirada de você agora. Você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Se prepare para receber o novo do Senhor na tua vida. Pai, em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor, pegar esses odres, homens e mulheres que já foram usados pelo Senhor e que em algum momento pararam de fluir, Deus. Senhor, que Tu possa alargar, que Tu possa tratar esse odre, que Tu possa reconstruir, dar um odre novo, Senhor, para que vinho novo seja derramado, Senhor. Senhor, experiências novas, experiências contigo, experiências no profético, no sobrenatural, na palavra revelada, Deus. Experiências no secreto, Senhor, que ecoem na eternidade, Senhor. Derrama sobre cada um de nós espírito de ousadia. E que nada, Senhor, possa nos parar. Que nós possamos avançar, Senhor, lembrando do lugar do arrependimento, Senhor, lembrando da necessidade de crer no Evangelho, Deus, e de nos submetermos a essa vida, Senhor, e mergulharmos em águas profundas, Pai, para que algo novo aconteça. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre essa igreja tempo novo, um novo tempo, Deus. Um tempo, Senhor, de frutificação, Senhor, um tempo de colheita, Senhor, mas um tempo também de semear com nossas lágrimas, com nosso clamor, com nossa oração e com nossos jejuns, Deus. Senhor, coloque em nós um desejo incessante pela Tua palavra. Coloque em nós um desejo incessante para que nós possamos ouvir a Tua voz pela manhã. Que a Tua voz pela manhã, Senhor, seja nosso primeiro desejo, Deus. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus.